SEMA de novo. Lá na gravação eu vou colocar SEMA e todo mundo vai saber. Vocês podem fazer as perguntas e me interrompendo quando quiser. A gente vai fazer como se fosse uma revisão agora, né? Alguma coisa do tipo. A gente já viu sobre exercício físico, já falamos sobre vacinas, falamos um pouco sobre o uso da rede social, que a gente vai falar. O último a gente falou sobre saúde mental. Hoje a gente vai fazer essa pequena revisão e o próximo talvez a gente fale de algum assunto que vocês escolham. Aí depois a Fabi vai me passar. Que a gente começou também com os alunos da outra professora. E aí depois passou só para vocês. Aí depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer ano que vem, né? Se vai continuar, qual a turma, como é que a gente vai dar continuidade, porque os assuntos vão mudando. Assim como a Fabi também já saiu de coordenação, já foi para outra coisa. Tudo muda. A vida é ciclos, né? Mas estamos... Então a gente vai falar sobre educação e saúde. Não estamos parados, né? Nada é estático, né? Tudo é dinâmico. E essa parte aqui a gente já viu antes, mas vamos tentar relembrar. E aqui é um tipo de game, né? Como eu falei para vocês, a gente tem vários jogos aí também que vocês podem utilizar no celular. E a gente tem o HPV Game, temos o Pré-VST, que não é um jogo, mas já mostrei para vocês. E aí vem essa primeira pergunta, ó. Qual a importância da educação sexual? A educação sexual é a melhor forma de autoconhecimento e promoção do autocuidado? É reconhecer o que é o que não é legal? Ou todas as alternativas? O que vocês acham? Todas as alternativas. A educação sexual é a melhor forma de autoconhecimento e promoção do autocuidado? Ou reconhecer o que é o que não é legal? Ou todas as alternativas? Muda de ideia. E olha lá, a educação sexual é muito importante, acertou, permite a gente conhecer o próprio corpo, os limites, né? E aí vai fazer com que a gente saiba o que é assédio, o que é legal, o que não é, né? Porque muitas vezes acontece algumas situações em casa, o adolescente ou a criança ainda que está sabendo como que é a vida, né? Como a gente estava definindo um pouco aqui, e não sabe o que é certo, o que é errado, passa por algumas situações de abuso, além do risco de contrair doenças, né? Mas aí, para vocês saberem o que é abuso, agora vocês já estão adolescentes, já estão, né, 3.000, né? 3.000 ou 2.000? 3, então já sabem das coisas. Mas imagine um adolescente de 11 anos, entendeu? Às vezes 10, não sabe ainda, né? Não tem essa malícia toda hoje em dia. Qual a diferença entre sexualidade e identidade de gênero? Um representa a forma como a pessoa se relaciona com as outras e o outro como que essa pessoa se enxerga na sociedade. B, a diferença é quase inexistente, visto que são termos muito simples. E C, nenhum dos dois representa a mesma coisa. E aí? Essa é fácil. Qual a diferença entre sexualidade e identidade de gênero? Vai, Janta, responde. Vai, Janta, responde. Vocês ainda estão lendo, não estão lendo. É o celular ali, é mais importante. Então aqui, Aí isso daí todo mundo sabe, gente, não é só o João, não. Isso aqui é muito fácil, é a. Qual a diferença entre sexualidade e identidade de gênero? Um representa a forma como a pessoa se relaciona com as outras, né, que seria a sexualidade, e a outra é como que a pessoa se enxerga na sociedade, que seria a identidade de gênero. Não confundir gênero com sexo. Porque, por exemplo, a pessoa tem o sexo masculino e feminino. E o gênero é como que a pessoa se sente naquele corpo. É a C. A C foi ótimo, né? Então aqui a resposta é a A, como vocês já acertaram. Então aqui vem mostrar a diferença, que aí isso é muito confuso. Para quem não presta atenção, nunca vai entender esse negócio. Porque aqui você percebe, por exemplo, o sexo relacionado se é homem ou se é mulher, orientação sexual e o sexo biológico. Então, o sexo biológico seria assim, né? Masculino e feminino. E existe o intersexual. Já ouviram falar? Que seriam pessoas... Então, são pessoas que elas têm os dois sexos. E aí elas podem fazer a cirurgia e definir qual sexo que ela se identifica mais com o gênero da cabeça dela, entendeu? São os hermafroditas. Já ouviu falar do nome hermafrodita? Continua sendo sexual. Então, durante a formação do feto, durante a formação embrionária lá na barriga da mãe, alguns fetos podem ter desenvolvimento de um lado mais masculino e feminino, ou os dois juntos ao mesmo tempo. Quando acontece isso, quando nasce o bebê,
Aí pode ser que aquele órgão, durante a puberdade, ele desenvolva mais para parecer um pênis, ou ele possa desenvolver mais a parte interna. Existem os hermafroditas verdadeiros, né, que são aqueles que têm os dois órgãos funcionais mesmo, tem útero, ovário, né, testículo em alguma parte, e existem os pseudo-hermafroditas, que podem parecer que são, mas não são. Quando você vai ver, não tem o órgão completo, não funciona, não produz determinado hormônio. Aqui no caso está falando, sexo biológico, masculino e feminino tem a ver com cromossomo. Orientação sexual, aí vem homossexual, bissexual, heterossexual. E lá em cima, a identidade de gênero, é como a pessoa se identifica. Se ela se identifica como homem ou como mulher. Aí entra essa parte, né, do gênero. Então, assim, acho que isso também vai estar no teste de vocês, lá valendo o teste que vai valer prêmios. Nossa, falta muito, meu Deus. Então, assim, vamos continuar. Mas vale mais do que nota, que você pode ganhar alguma coisa. Aí vem a pergunta. Mas se não tiver nota, eu não faço assim. O que é sexo biológico? Aí a nota é com o Fabi que dá os pontos para quem vem. O que é sexo biológico? Define uma pessoa como homem ou mulher. O sexo com o que a pessoa se identifica, né? O sexo que a pessoa se identifica, ou é um conjunto de características genéticas e físicas que identificam o indivíduo como macho ou fêmea. Então, C de cavalo, né? Acertado. Então, sexo biológico, aí tem esse símbolo aqui, ó, para dizer que é masculino e feminino, ou inter, né, que seria aquele que eu expliquei para vocês, que não tem a ver com trans, que é aquelas pessoas que se identificam no corpo, faz mudança hormonal para virar o outro sexo. Intersexual, a pessoa nasce biologicamente com aquele... O sinal do inter é o penizinho da esquerda? Seria isso aqui tudo junto. Tudo junto. Entendeu? É tudo junto. Então, ó, porque durante a puberdade, geralmente as pessoas começam a entender a sua própria sexualidade. Pois é quando as pessoas estão influenciáveis, pois essa é uma fase de muitas descobertas e amadurecimento das características sexuais que influenciam nesse processo, é quando as pessoas adquirem a maturidade suficiente para compreenderem a sua sexualidade. B é uma fase de muitas descobertas e amadurecimento. Certa a resposta? Então agora vamos à pergunta valendo 1 bilhão. Olha lá a cara da Fabiola. Então, o interesse pela sexualidade se intensifica durante a adolescência por causa da segunda aula que eu falei para vocês. Os hormônios começam a serem produzidos com mais facilidade, mais rápido, né? E é a fase que vocês mais crescem também. Então, muitas pessoas dos 13 para os 14, 15 anos, na verdade dos 13 para 14, vai ser a época que mais vai crescer. Então, continuando aqui. Pode também perguntar toda hora, hein? Falta mais 5 dessa. Qual a melhor forma de lidar com o preconceito sofrido contra a sexualidade e orientação sexual? Primeiro, fugir dessas pessoas e tentar esconder a própria orientação sexual. B, agredindo qualquer pessoa que faça uma ofensa, né, a você ou aos amigos. Buscar principalmente o apoio de amigos e familiares para lidar com essa situação. B. B, agredindo? Você vai agredir alguém? Eu já faço isso. Quer ser maluca, professora? Quer ser maluca? Fabiana, desconta dela. Desconta o ponto dela. Então, buscar principalmente apoio de amigos e familiares, né, para lidar com a situação. Você percebe que até a forma como vocês vão responder isso, ou não responder, é preconceituosa. É interessante que eu falo isso, né, que eu sempre procuro publicar, né, os vídeos para vocês depois acompanharem. E as discussões são muito diferentes entre as escolas. Por exemplo, a de saúde mental aqui foi completamente diferente do que foi feita lá no outro bairro. E do outro bairro também. Aí o pessoal até pergunta assim, por que tem 3 vídeos iguais? Porque escuta só o áudio. Você está numa questão, vai para um lado, vai para o outro. E esses assuntos polêmicos são muito difíceis de falar. Devido até a própria ISD mesmo que a gente fala aqui. Então, ao fim do preconceito, o que acontece, né? Por que a gente pode falar de preconceito? Lembra que eu falei que nós somos primatas? Você já viu como que os primatas se comportam na natureza, um com o outro? Eles batem e saem correndo, eles brincam, eles roubam a comida do outro, eles sacaneiam. Então, assim, nós somos a mesma coisa. O que tem de diferente? Que nós temos o livre-arbítrio e nós temos também uma consciência que, segundo a gente, é mais evoluída do que esses animais. Então, teoricamente, a gente não deveria estar fazendo guerra e matando o outro.
está tratando o outro com preconceito, discriminação, seja qual for. Mas o ser humano, infelizmente, é preconceituoso. Então, o que a gente tem que fazer? Combater isso e olhar a origem disso. Né? A pergunta que eu sempre me faço é: será que a gente é o que a gente é ou é produto do meio? Então, essa pergunta ela é muito libertadora, que começa você a refletir sobre a vida e as suas reais opiniões sobre determinado assunto. Então, por exemplo, você pode ser criado em um ambiente totalmente preconceituoso, mas você observar as pessoas e tentar modificar aquilo, não ser assim. Uma vez eu até falei com um aluno da graduação que a gente tem que tentar, quando a pessoa já é preconceituosa, evitar determinado assunto, né? Determinada fala. E aí ela falou assim: mas uma sociedade que é preconceituosa nem tenta, ela já é normal. Eu falei: pois é, mas a gente não tem como falar isso assim direto, a gente tem que ir por etapas, senão você não consegue modificar as coisas. Porque o preconceito, ele está em tudo, né? É nordestino, é alto, é baixo, é moreno, é azul, é mulher, né? É preto, é gordo, e aí a gente vê, não é bonito, não é padrão. Aí as pessoas vão lá, criam uma realidade fictícia, né? E coloca ali como se fosse aquela pessoa a realidade que ela quer, do mundo virtual, né? E na verdade a gente sabe que, olha só que loucura, você querendo parecer próximo ao padrão, você também é preconceituoso. Porque você está sendo preconceituoso com você mesmo, querendo ser aquilo que você não é. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa muito bizarra, né? Então, os familiares dão muito apoio. Inclusive, essa sigla aqui agora mudou de novo, né? Gigantesca. Então, tem motivo de vários memes na internet, né? Então, vamos lá. Aqui, sempre dá esse piripaque nessa questão. Ó. Como o adolescente pode evitar uma gravidez precoce? Exatamente. Essa é a melhor resposta. Conversando com os amigos pelo Instagram, se informando com os pais na escola, olhando dicas do Twitter ou não transando? Sim. Olhando dicas do Twitter. Lá ela vai aprender a não engravidar. Sim. Não. Eu não é do Twitter, eu acho que ele tem acho que o Twitter. Se você for no meu, você vai com certeza. Então, ó, conversando e se informando com os pais na escola é uma das melhores coisas. A gente fala sobre as redes sociais que acontece o seguinte: ela é um ambiente muito fácil de manipulação, de você acreditar em determinadas coisas ali. Então as pessoas, elas já ouviram falar do Discord, que tinha aqueles desafios de beber refrigerante, beber desodorante, quase se sufocar, tentar se cortar, isso tudo é de internet. O Twitter, em alguns lugares que ele acaba sendo... Oi? Baleia Azul, isso mesmo. Então, o Discord ele foi depois da Baleia Azul. E o detalhe, o Discord não foi inventado para isso. Foi para jovens conversarem entre si. E de repente alguns jovens enlouquecidos começam a querer colocar esse pequeno poder, né, dizer que é superior ao outro, pedindo desafios. Mas vou te falar isso, como deveria essa conversa toda certa na escola? Isso, dar soco na barriga, agressão e tudo mais, são coisas que aparecem nessas redes sociais, que a gente tem que tomar muito cuidado. É isso que vocês veem nessas redes. Essas brigas, Na verdade, é o que você falou. É uma pessoa que está mal intencionada, né, e querendo propagar o mal. A verdade é essa. Deixa eu pegar o som dela. Isso aí. Propagar o mal e ter essa coisa de poder. Você viu que um garoto, um adolescente, sequestrou uma outra menina e a outra menina, através da rede social, foi pra lá, tipo, pegou um ônibus, sei lá o que, foi. Cara, muita loucura. Mas aí, Jonathan não faria isso não. Mas aí, olha só, o que acontece? Por que não acontece isso aqui? Que ela falou, ó, conversando se informando com os pais e na escola. Então, momentos como esses, que são raros, vocês devem aproveitar. Porque o que acontece? Falar em casa sobre sexo, sobre essas coisas de tabu e doença, os pais têm vergonha, não querem falar. E aí, tem até um filme, né, o American Pie, não sei se vocês viram, que o pai fica tentando o tempo todo conversar com o filho sobre sexo, masturbação, e o cara fica todo sem graça. Porque aí o próprio filho, a filha fica sem graça. Mas você imagina, eu que sou da área da saúde, os meus parentes, eles quando me perguntam essas coisas, eu falo, não me pergunta, porque eu vou responder. Aí o povo vai ficar com vergonha, entendeu? Ninguém manda você perguntar. Então, assim, às vezes...
Eu vou e falo na lata mesmo, tal coisa, não sei o que. Aqui, ó, leva isso aqui. Aí a pessoa já fica, ai, tem escola que você leva isso aqui e os adolescentes vão falar assim, ai tio, me chama de tio, né? Eu não posso levar isso pra casa, porque como é que eu vou chegar em casa levando camisinha da escola? Olha só. Era para os pais ficarem felizes. Às vezes eu vou no bar, vai me pegar. Mas teve uma aula sobre educação sexual. E aí o professor deu várias camisinhas e a gente pegou. Eu acho muito complicado, eu vou falar como mãe, porque eu tenho 2 filhas adolescentes também, então eu tento sempre conversar com elas, porque eu já sei, serei rápida na minha... Pode falar. Porque eu já sei como é, sei como é que funciona, e eu tenho, assim, a didática, né, para falar. Mas eu imagino a minha mãe falando, eu imagino uma mãe que não tem essa didática, vamos botar a palavra didática, do jeitinho. Do jeito, né, de falar, e eu entendo a linguagem. Agora, não é fácil para mim, para um pai ou uma mãe, que nem às vezes ele conhece o assunto. Porque ele não teve também Ele não teve essa orientação. E às vezes ele quer falar com o filho, mas ele não sabe como falar. Ele não sabe usar as palavras certas. Ele tem a questão da vergonha, ou do preconceito, ou como que eu vou falar masturbação com a minha filha, com o meu filho. Né? Então é uma coisa, é um assunto o que a gente percebe. Você não aprende isso no dia. Você não aprendeu isso com a sua mãe. Não falou na escola, como eles falaram aqui. Então, e na escola a gente aprende não com uma figura, né? Hoje tem você, está vindo aqui numa palestra explicando, mas a gente não tem essa pessoa na escola. Então a escola, quando a gente fala de entendimento nesse assunto, é a conversa com o colega. Sim. É o colega que vai falando, olha, aconteceu isso, isso é assim, não, isso acontece. Então, o entendimento deles desse assunto é com colegas. O que não está errado, mas que deveria ser certo, ser passado por um profissional. Isso aí. E aí o que acontece? A gente tenta o máximo possível, igual a Fabi falou, a palavra palestra. Você vê, eu estou sentado conversando com vocês como se fosse uma roda de conversa. Que é para poder a gente trocar informações. Então, assim, não é uma coisa imposta. E o sexo, assim como todas as... Vocês estão aqui porque alguém fez sexo. É uma coisa natural. Existe... então, se você sair aí, você vai ter que voltar no tempo, virar uma célula, zigoto, entendeu? Vocês estão aqui porque foi produto de uma atividade sexual. Então... ele falou que eu fiz. Não, vocês estão aqui porque alguém fez sexo. Alguém fez você. Meu pai, então, isso aí. Não é isso. A escola ela deve ter um papel mais ativo para falar desses assuntos, trazer a comunidade. Nós fizemos aplicativos que vocês têm acesso pelo QR Code para poder justamente isso que a Fabiane falou. Uma mãe, um pai ou um tio tem uma vergonha, olha aqui esse aplicativo, que legal, tem tudo ali. A pessoa vai lá e se informa. Porque ali é segura informação que está baseada em ciência. Não é só o Instagram mandando dar soco na barriga para poder evitar gravidez, entendeu? Então, é uma coisa importante. Vamos para o próximo. Meu filho foi jogado dentro de casa uma vez. Mas eu não quis não. Que isso. Vamos lá. Qual o método contraceptivo mais comum que previne ISTs? Camisinha masculina e feminina, dispositivo intrauterino ou pílula anticoncepcional? Então, esse daqui é o mais comum, que todo mundo utiliza, né? E aqui vem mostrar a feminina e a masculina. Não, todo mundo utiliza sim, todo mundo conhece, sabe, mas o ideal é que todos utilizassem sempre. Inclusive tem um monte aqui, quem quiser pegar também. Gente, pega. Na outra aula eu distribuí para todo mundo, né, da outra vez. Aí algumas pessoas aqui eu não lembro. Você mesmo não, que eu acho que eu não lembro, deve ter faltado algumas. Como devemos agir e tratar os colegas que são LGBTQIAPN+, com respeito como qualquer colega, fazendo bullying ou tentando convencer que ele está errado? Gente, vamos com respeito como qualquer outro colega. Então isso é importante, todos são seres humanos, né? E lembrando que é crime, tá? Hoje em dia você pode ser preso por algum preconceito. Caraca, LGBTQIAPN+. Isso, tá faltando ainda mais. Então, o que é? Esse aqui é o quê? Queer. E o I?
intersexual, E o A. assexuado, E o P. pansexual, E o N. neutro. Misericórdia. E o mais esse for outro, tipo familiar, colérico. Caralho. Eu tô fazendo até o D. E agora aumentou, tem F de familiares. O correto das pessoas que sentem atração sexual pelo mesmo sexo e por ambos os sexos. Né? Homossexualidade e bissexualidade. Antigamente o nome aqui terminava diferente, lembra? Aqui, ó, era igual esse aqui. Por que mudaram o nome? Por que será? Porque o homossexualismo era considerado uma doença. Isso, porque o ismo é considerado uma doença, um comportamento, alguma coisa errada. E aí agora é prática, então fica dade, né? Então homossexualidade e bissexualidade. Sobre a masturbação, é algo ruim e deve ser evitado? É algo natural, uma forma de conhecer como funciona o próprio corpo? Para os meninos faz nascer cabelo na mão e para as meninas atrapalha o ciclo menstrual. E aí? Então, B de bola, é algo natural, forma de conhecer o próprio corpo. A gente falou isso da outra vez, e aí é importante a gente lembrar, ó, existem mulheres, né, meninas que passam a vida inteira e não tem nenhum orgasmo. E já os meninos, muito mais fácil ter, né? Por que isso acontece? Porque as meninas têm o tabu do corpo, né? A sociedade diz que tem determinadas partes que não devem ser tocadas, então a menina não conhece seu próprio corpo, não sabe onde tem sensibilidade ou não, e aí acaba passando a vida inteira praticamente sem ter nenhum orgasmo. Então é importante a masturbação, ela é algo natural, forma de conhecer o próprio corpo. Quando que vira um problema? Quando a pessoa não faz mais nada, você fica fazendo isso, né? Aí virou um problema. Também existe a poluição noturna. Quando ele não ejacula, o próprio corpo de alguns meninos vai colocar isso para fora à força. Entendeu? Vai sair em algum momento. Alguns nunca tiveram isso, a poluição noturna. Outros vão ter. O nome é estranho. Poluição noturna. Que é a ejaculação involuntária durante o sono. Então, alguns meninos podem ter. Nós temos até 10h35. Então aqui é mostrando, ó, como se coloca a camisinha feminina, né? Que o pessoal tem um tabu danado com a camisinha feminina. Ela tem um anel, a gente já demonstrou aqui, ó. Gente, vocês querem falar, vocês falam muito, levanta a mão, fala, qual é o testemunho de vocês? Então aqui vem mostrando, ó, você comprime o anel, introduz na vagina, e aí esse anel, quando colocado lá na vagina, ele vai se adequar ao colo do útero. Eu já mostrei isso numa outra aula aqui. E quem esqueceu é só ver lá no nosso canal, vai aparecer lá tudo que a gente está gravando hoje. Aí tem o ato sexual em si, tem que lembrar que essa parte externa, esse anel externo, tem que ficar para fora e o pênis ser introduzido aqui no meio, né? Aqui vem mostrando uma posição melhor para colocar, ó, com a perna levantada, tá? E aqui é a mesma coisa ali de cima. Vamos ver uma outra imagem aqui que mostra um esquema mais bonitinho aqui, ó. A moça utilizando o dedo. Aqui, aquilo que eu falei para vocês, ó, o anel interno vai se acoplar ao redor do colo do útero. Depois, quando terminar, é só tirar e desprezar. Que vem mostrando como abrir, e aquilo que eu falei para vocês, ó, não utilizar nenhum tipo de lubrificante que não seja lubrificante à base de água. Até esqueci de trazer hoje para mostrar para vocês, porque se você usar pomada, vaselina, cuspe, manteiga, ou qualquer coisa numa camisinha, ela pode arrebentar. Porque eu estou falando o que vocês falam para mim, então. E vem mostrando o preservativo masculino, ó. Então aqui, abrindo. Oi? Olha que prático. É como se fosse assim, é super prático, né? Mas não é. A gente sabe que é muito difícil. Olha pra mulher. Não, mais fácil pra mulher colocar. Sim, mas eu estou tentando dizer o seguinte, que ambos os preservativos, se você não souber colocar, eles não são práticos de colocar. Então, sim, o homem é bem mais... porque está para fora o órgão sexual, da mulher é para dentro. Então, é mais complicado mesmo de colocar. Mas em compensação, o preservativo feminino ele é muito mais seguro.
né? Você pode... Inclusive, o que eu distribuí para vocês da outra vez, hoje eu não trouxe, ele tem uma esponjinha por dentro muito mais macia. E ele é bem mais grosso. É o feminino, tá? Esse daqui, o masculino, essa imagem ela tem um erro que eu falo para todo mundo. É esse erro aqui, ó, da mão tocando na camisinha numa área que foi introduzida em algum local que possa estar contaminado e você se infectar. Então, eu ensino pro pessoal que o seu dedo deve entrar aqui por baixo, ó, empurrar a camisinha toda até a frente e jogar fora. Não precisa ficar dando nó em nada. Não sei por que inventaram esse negócio de nó. Tipo, seu esperma vai tipo acabar com a humanidade, vai, entendeu? Ele vai fazer alguém engravidar fora de você. Não existe isso. Então, você pode tirar e jogar fora. Então, o dedo passa por aqui por dentro. Por que essa técnica do dedo por dentro, né, da camisinha assim? Porque você não vai estar se contaminando. Então, por exemplo, vamos supor que tenha sangue do lado de fora da camisinha. Aí você tocou nessa parte de cima aqui, ó. Depois não lavou a mão, esqueceu. Vamos supor que a pessoa tem uma lesão lá e você não viu no escurinho, né? Então você depois coçou o rosto, passou em algum lugar. Então tem que saber colocar a camisinha adequadamente e tirar. Um grande problema da camisinha que eu vejo hoje em dia é que as pessoas elas têm um preconceito muito grande para usar, porque diz, não vou sentir nada, não sei o que, papapá, mas depois pode ter gravidez indesejada, né, antes do tempo. Né, pode contrair alguma doença. E as camisinhas que são dadas aqui pelo Ministério da Saúde tem essa de 52 milímetros e tem uma outra menor ainda, uma menor que eu digo é mais fina. E aí tem que ver qual que se adequa melhor à anatomia do homem, né, antes de usar. E existe também na farmácia, já no Ministério da Saúde do posto, não dá essa mais larga, que é de 54 milímetros, que é um pouco mais larga, que aí machuca menos. Porque tem uns vídeos da internet que dizem o seguinte, a camisinha, como que diz que não dá? E você aí enfia a camisinha toda no braço, assim dizendo que dá. Só que, gente, isso daqui tem osso, entendeu? Pênis não tem osso, é um músculo. Então, se você utilizar isso aqui, e essa parte aqui de trás, esse anel é muito apertado, vai machucar o pênis. Porque imagina, o sangue está entrando ali o tempo todo, e ele precisa sair. Então, em algumas partes, por exemplo, a glande, quando passa da glande aqui, ó, por isso que na hora que o Jonathan falou, olha que fácil, pensei que ele estava criticando, porque não é fácil. Quando o anel agarra embaixo da glande, entendeu? Aí como é que você vai dizer? Tem gente que desliza que passa, outros não passam. Por quê? Sinal que a camisinha, ela está num calibre muito menor do que para aquele pênis ali. Aí é um exemplo de machucar. Aí bate uma unha, puxa e rasga a camisinha. Então tem que ser o tamanho adequado. Aí como você vai saber isso? Conhecendo seu próprio corpo também, né? Aí é engraçado quando a gente fala assim, né? Aqui não teve tantas piadas, essas meninas ficaram quietas durante 30 segundos. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu agradecer a Deus. Ai, Senhor. Então assim, ó. Aí aqui mostrando ó, como coloca a camisinha nessa imagem esquemática. E aqui, como o Jonathan criticou também, ó. Muito fácil, ó, muito prático. Mas não é assim. Na hora, todo mundo fica um tempão tentando colocar, sai, rasga, enfia o dedo por dentro e entra ar. Isso tudo é indicação de que o tamanho não está adequado. Entendeu? Porque você está fazendo muita força para botar uma camisinha que deveria deslizar até a base do pênis normalmente. Aqui é mostrando para vocês que esse panfleto que eu entreguei para vocês tem um link para poder concorrer aos prêmios. Quando vocês clicarem aqui, ó, vai estar aqui em cima, Gincana do Porquê Será. Aí vocês clicam lá, vocês têm até o mês que vem, quem responder acertar mais questões, vai ganhar o primeiro prêmio, o segundo prêmio, o terceiro prêmio, assim vai. Quando eu voltar aqui em novembro, já vai ser pra gente fazer o último e entregar os prêmios, dia 6 de dezembro, se não me engano. Aqui o nosso aplicativo ó, do PrevST, que vocês já conhecem, aqui vem mostrando a tela dele. Ele já ganhou 4 prêmios, esse ano acho que 3 prêmios. E tem todas as informações que eu falo para vocês, ó, que é IST, prevenção combinada, puberdade, métodos contraceptivos, violência sexual. E aí é uma forma, como eu estava falando para a professora, de eu tenho vergonha, mas aí você leva para casa, às vezes você mostra para os seus pais, para os seus tios, seus parentes, irmãos, todos vão disseminando, né, e vendo como funciona esse aplicativo. Então aqui a gente tem várias coisas no nosso projeto Espaço Aberto para a Saúde. Aí eu convido vocês para entrarem lá pela 1000ª vez. Toda vez convido, mas nunca aumenta o número de seguidores lá. Ninguém quer. A gente não tem fins lucrativos, nós não ganhamos nada com isso, é só disseminação do conhecimento.
Um outro jogo, já que tem tempo, é só sobre STs. Eu tô vendo nessa vibe aqui de vocês estarem gostando desse assunto. Então vamos fazer o Porque Será do SEMA com o assunto infecções sexualmente transmissíveis. Então, qual das ISTs abaixo pode ser causada por uma bactéria? O que vocês acham? Herpes, sífilis ou HIV? Herpes. Herpes é uma bactéria? Professora de biologia. Como é que é o nome dela mesmo? Maria Clara. Tem um apelido. Cacau Show, isso aí. Esse não. Então, sífilis é uma bactéria, não é a herpes. Herpes é um vírus. Então a gente tem assim, isso é importante vocês lembrarem, ó, os postos de saúde, eles continuam fornecendo a camisinha, tanto masculina quanto feminina, é só chegar lá e pegar, da mesma forma que os postos também fornecem testes rápidos de sífilis, HIV, tá? E outras doenças também que são importantes. Mas ele te humilha, tá? Não, humilha no sentido de quê? Como assim? Quando eu vou... Quando você for o quê? Qualdade. Enfim, eles fazem uma pergunta de rastreamento e você se sente constrangido, né? Vocês não estão informados? Então, essas perguntas de rastreamento, para saber assim... Não, mas deixa eu ver. Aí o homem conversei, me chamou e conversei. Olha, qualquer resultado que der aqui, você não precisa provar não. Porra, pronto, tô com essa. Você precisa o quê? Quê? Ele me chamou assim na sala pra você, qualquer resultado que der aqui, você não precisa ficar preocupado não. Aí eu já comecei a chorar, comecei. Ué, mas pronto. Mas esse é o humilhante. Não, mas ele falou muito rude. Aí eu fiquei tipo assim, caraca, meu Deus. Aí ele falou, me deu um monte de povo falando que não era pra eu ficar dando sem camisinha com ninguém, que não sei o que. Aí eu falei, tá, mas o resultado negativo. Olha, eu levantei, não quis nem olhar pra cara do homem. Então, mas... Me atrasou, não vou nem falar. Gente, mas isso é uma orientação, tipo, você não deve fazer... Tudo bem, eu entendo o que o Jonathan está falando, é a forma como é falado. É, a forma como é falado, agressiva, no momento que você... Não faz assim, sem camisinha. Eu vou Porque você pode pegar doença. Olha só, eu já fiz por curiosidade. Eu fui lá fazer. Faz, eu vou lá fazer por curiosidade. Isso aí. Aí eu cheguei lá, tinha pouca gente, fui fazer. Aí o rapaz me fez tanta pergunta. Você tem relação com sei lá quem? Você fala assim, não. Por que você vai fazer? Que eu quis. Aí eu tenho curiosidade, eu quero saber se eu tenho alguma coisa não. Tá, tudo bem. Assim, o jeito, eu entendi o jeito dele, mas eu não achei que foi, né? Existem várias Não, coisas. não, mas não. Isso daí que o Jonathan está falando e que a Fabi falou é importante. Tem que lembrar, são alguns problemas que a gente tem, tá? Assim, não estou querendo dizer que está certo ou que está errado, só estou mostrando para vocês as duas faces da moeda. No momento a gente tem uma pessoa que está fragilizada, que está lá com dúvidas, né? Que chega lá fragilizado, né? Porque pensa assim, poxa, pode ser que eu tenha alguma coisa e tal. E do outro lado você tem um profissional que trabalha com falta de material, salário baixo, sem condições de trabalho, faltando um monte de gente, cobrindo um monte de pessoas. Então, essa pessoa que está atendendo, muitas vezes ela está sob uma carga de estresse muito grande também. Então, elas vão mudando ao ponto do jeito que elas falam, parece que tudo que ela está falando é agressivo. Mas imagina, que Deus que Sim, mas aí colocando no lugar que você contou, você também está certo. O que eu estou tentando dizer é que ambos estão ali sofrendo em momentos diferentes. Mas vamos supor, Deus de Felipe, dá positivo, a pessoa já está ali triste. Sim, mas a frase foi assim. Gente, eu o primeiro carro que tá. Não, mas aí o protocolo diz que você não deve sair de lá, entendeu? Não é. Se dá positivo, você tem que ficar lá. Aí Ele o psicólogo explica vai te pra você. atender, você vai começar a fazer tratamento. Pô, já a psicologia vai te ver na parede. Então não é assim, não é assim. Você que saiu correndo porque quis, mas não é assim. 40 horas passando rápido, meu Deus. Não, ele explica direitinho. Se der positivo, se daqui vai ser encaminhado pro psicólogo. Ele faz ele já deu positivo. Isso. Dali mesmo você vai sair já com alguns remédios, tá? Então isso é interessante ter tocado nesse assunto pra gente falar que isso não é pra ter medo de fazer esses exames. Ai, Deus, toda vez voltando na vida, ai, Deus. E outra coisa que é o problema também.
hoje em dia está vivendo uma epidemia de sífilis, do treponema. Os jovens estão contraindo muito sífilis, passando um para o outro. Porque as pessoas elas acham que é uma feridinha que não dói, eu não sei como é que não é nada, vai cicatrizar, é um pelo, é coisa que eu raspei e aí vai. E a gente até falou um dia também da importância dos pelos, que é importante você aparar os pelos e deixar um pouco de pelo, nunca raspar tudo. Porque se você raspar tudo, a bactéria, o germe, o vírus, ao invés de crescer naquele pelo que depois você pode tomar um banho e lavar, vai crescer direto na sua pele e às vezes no lugar que você raspou, para dentro da pele que você rasgou ali, que você machucou. Então é importante o pelo. E quem vai fazer depilação a laser? Pior ainda, né? Aquele negócio também é Cera você tá. Já viu que sangra? Quando você arranca o pelo com força, vários pelos de uma vez, sangra. Porque você está tirando vários bulbos capilares ao mesmo tempo. Cada buraquinho daquele ali foi uma porta de entrada para germes e bactérias que estão na sua pele. Como as bactérias são da gente mesmo, não vai fazer muito mal. Agora, se você entra em contato com uma bactéria que não é normal, um vírus que não é normal, vai crescer ali e pode ser uma porta de entrada. Tá? Então aqui, contato pela pele e o HPV que causa várias lesões, inclusive essas lesões são lesões verrucosas, são verrugas. Então pode aparecer, né, isso em lugares que a gente vê, né, na parte de fora, no pênis, na vagina, ou pode aparecer internamente. E aí, quando aparece internamente, a mulher não vê lá dentro da vagina dela, no útero, o homem não vê dentro da uretra, né, dentro do intestino, não vê. E aí o que acontece com o tempo? Isso pode virar um câncer. Então é importante tomar a vacina contra HPV e é importante também você conhecer o parceiro ou a parceira, olhar o que você está, onde você está se encostando, entendeu? Porque isso pode levar a vários problemas depois. Vamos lá, próxima aqui, Qual das ISTs listadas podem ser prevenidas com uma vacina? Hepatite B, tricomoníase ou candidíase? Isso mesmo, já acertaram. Hepatite B. E, inclusive, a hepatite B ela é dada quando você nasce, 2 meses, 4 meses, 6 meses. Depois, quando você vira adolescente, pode fazer uma dose de reforço, né? Qual IST é conhecida por causar verrugas? Acabamos de falar. HPV, isso aí. Certa a resposta? As verrugas são as causas, né? São causadas pelo HPV. Lembrando que são mais de 100 tipos de HPV. O HPV é um vírus da pele de primata, é normal. Então tem gente que tem verruga na orelha, no braço, entendeu? Isso é normal. Mas com o tempo seu sistema imune vai se livrar dessa verruga. Se não se livrar dessa verruga, você tem que fazer um tratamento para poder ela sair, tá? Geralmente com ácido ou com alguma outra coisa que é utilizado para tratar. Qual das ISTs é causada por um protozoário? A gente já falou aqui, mas eu acho que esse aqui ninguém vai acertar. B, tricomoníase. Então aqui, eu até já tenho que corrigir, né? Tricomoníase que é causada por um protozoário, Trichomonas vaginalis. No outro slide eu confundi. Clamídia é uma bactéria, que a professora Fabiana perguntou. Clamídia é uma bactéria e tricomoníase que é um protozoário. Eu confundi porque o nome é muito parecido. Então aqui esse Trichomonas vaginalis. Então isso também dá corrimento, tá? Quando a gente viu o slide falando dos corrimentos, né, que poderia acontecer na vagina, e também essas doenças elas também podem acometer o homem, onde vai ter corrimento pela uretra. Pode ser um pouquinho, Jorge. Oi. Tem uma informação aqui que eu acho que é fake, né? Eu acho que é uma nunca ouvi falar nisso. Que o sexo oral pode causar câncer na garganta. Não é fake news, não. Não? Caraca, pessoal! E fazer sexo oral com preservativo. Isso, sempre. Abel Isso aí. Chupando bala? Abel com bala. Não é fake news, não. O que acontece? De onde que vem isso? Vamos lá. Isso aí. Explicando as O coisas. Jonathan, ao invés de perguntar, ele vai lá e passa a professora, assim, escondidinho, pergunta lá. Então, é importante ter essas perguntas e interação de vocês. Foi feito um estudo que
mostrando sobre o HPV. Lembra Eu adoro essas questões, gente. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, do HPV? O HPV, ele é um vírus. Existem mais de 100 tipos de vírus. Alguns sorotipos são cancerígenos. Esses sorotipos, eles podem fazer a mutação numa célula. Essa mutação na célula, ela vai provocar a formação dessas verrugas. Se alterar o DNA ao ponto dessa célula se tornar uma célula cancerígena, ou seja, quando você muda o DNA e a célula começa a se proliferar enlouquecidamente. Isso pode acontecer em várias áreas, né, do corpo. O que acontece? A vacina do HPV no menino, ele evita o câncer da área perianal, câncer retal e também orofaríngeo. E nas meninas mais o câncer do colo do útero. Então o que acontece? O HPV ele está relacionado a câncer anal, está relacionado a câncer orofaríngeo também. E aí, aquilo que eu falei para vocês, alguns meninos não sabem que tem HPV, porque está dentro da uretra, ou está ali de uma forma assintomática. E aí, prática de sexo oral, né? A pessoa ela se expõe ali às secreções, ao vírus, o vírus vai se depositar na garganta, nas amígdalas e por ali vai, e isso com o tempo pode causar uma mutação e levar ao câncer. Mas isso tem vários outros fatores envolvidos também, tá? A pessoa beber, fumar, ou seja... Então o que acontece, ó? Sempre seria o ideal usar a camisinha. Inclusive, você conhece o parceira, ambos estão sempre, né? Fizeram teste, tem acompanhamento. Então não vai acontecer nada. Mas se tiver um chifre por fora, pode ficar bom. Aí, esse é um risco, né? Qual dos ISTs abaixo vocês acham que pode causar problema no fígado? HIV, hepatite C ou cancroide? Hepatite C. Hepatite C, isso aí. Lembrando que a hepatite C ela não tem vacina e, por enquanto, os tratamentos para tentar curar são experimentais. Então, é tipo uma doença que não tem cura. Pegou, você vai precisar mais tarde de transplante de fígado quando esse vírus destruir seu organismo. Antigamente era muito passado por quê? Por sangue, bolsa de sangue, né? Se fazia transfusão. Mas hoje em dia essas pessoas fizeram acompanhamento, inclusive no posto, um dos testes feitos também, hepatite C. Então, quais dessas ISTs são transmitidas através do contato com o sangue, como compartilhamento de agulhas? HIV, hepatite B ou ambas as respostas estão corretas? Isso aí. Então você pode pegar HIV, hepatite B, hepatite C. Hoje em dia as pessoas não têm mais usado tanta agulha, né? Mas a relação sexual desprotegida também leva a pegar essas doenças, tá? Então tem que tomar cuidado. Existe alguma IST capaz de causar câncer do colo do útero em mulheres? Não? Sim, a sífilis? Sim, o HPV? Qual? A C o quê? A CHPV. A CHPV. Aí ele falou outra coisa. Ele falou Aqui, ó, lesão do HPV, ó, tá vendo? Então, ficam as verrugas assim, numa área, aqui na área da genitália, né? Na área do períneo. Dor ao urinar, corrimento anormal e dor abdominal são possíveis sintomas da clamídia. Febre e dor no corpo são os principais sintomas da clamídia. Coceira na pele e verrugas são os principais sintomas da clamídia. Já podemos eliminar uma, né? E aí, qual que vocês acham? Que a gente já falou da clamídia, que causa corrimento, odor fétido. E se tá por dentro? C, coceira na pele e verruga, isso daqui é HPV. Isso aí é HPV, né? Dor a urinar, corrimento anormal. Legal que só ela participa, né? Como é que é o nome dela? Eu sou imperativa, por isso eu falo. Clamídia é infecção bacteriana, transmitida principalmente através do contato sexual desprotegido. No homem, a uretra tendo corrimento, e na mulher o colo do útero. A imagem já está ficando escurinha porque está acabando a bateria do aparelho aqui. Aí você vê, a bactéria crescendo lá dentro. E aí o que acontece? Aqui é o colo do útero com espéculo. Quando você abre, aquilo que eu falei para vocês conseguem ver aqui dentro se tem alguma lesão, como é que está o corrimento e tal. São só imagens de desenho, não é nada real para o pessoal não ficar dando chilique. Então, 10. Como posso me proteger contra a clamídia e outras ISTs? Praticando abstinência sexual e tomando vacina? Usando preservativo corretamente durante as relações sexuais? Ou ambas as alternativas estão corretas? Oi? Eu sei, algum dos dois. Então, qual é a união das duas, né? Porque o Jonathan falou uma coisa antes. Então,
Não, Jonathan, antes você tinha dito assim, não fazendo sexo. Então, isso também está certo. Gente, mas aí não faz filho? Não... Calma, Mas uma hora faz mal, outra hora. Então, mas quase a resposta certa, ambas as alternativas são corretas. O uso correto de preservativo é uma maneira eficaz de se proteger contra a clamídia e todas as outras, né, ISTs, menos o HPV, porque o HPV você encostou a pele, se você não tiver aquele sorotipo, você já pode pegar, né, ela já vai, não tem uma chance muito grande. Ela menina gêmea viajando na maionese, já pensando na manhã. É possível contrair herpes genital mais de uma vez? Pegou a herpes genital, herpes é causado por um vírus, que já erraram lá atrás. Não, uma vez tratada a herpes genital não volta. Sim, é possível ter recorrência de herpes genital ao longo da vida. E C, herpes genital não pode recorrer após o tratamento. Qual a resposta certa? B de babaca, é isso aí. Muito bom. É possível ter recorrência de herpes genital ao longo Entrar da na vida. academia, o suor do corpo. Sim, se tiver um HPVzinho ali, você encostar logo em seguida. Por isso, passar álcool é 70. E reparar se o álcool é 70. A herpes, nosso sistema imune, ele vai ficando enfraquecido com o tempo. Se você pegou muito sol, se você dormiu mal, se você não tem uma boa alimentação, isso vai fazer com que apareçam as lesões de volta. Aí você tem que voltar ao tratamento. Aqui, ó, umas bolhas com pus, arde, queima muito. Então é importante você observar sempre a pele do parceiro e da parceira. Qual a diferença entre herpes genital e as outras ISTs? O vírus da herpes genital, corporal e labial são os mesmos? O vírus que dá na boca, que dá na região genital e que dá no corpo são os mesmos? Não. Todas as ISTs têm os mesmos sintomas e tratamentos? Cada IST é causado por um tipo específico de vírus. Pode ter sintomas de tratamentos diferentes. Sim, é essa aqui. Então é o que vai acontecer com a herpes, né? Cada herpes ela é diferente, tem um tratamento, uma dose de medicamento diferente. Quais são os sintomas do cancro mole, né? Que isso aí já vocês não vão lembrar da primeira aula, segunda aula. Mas coceira nos olhos não é, né? Porque ninguém vai ter a lesão de coisa, não vai. Mas pode acontecer, tá? Tem gonorreia no olho. Ó, feridas dolorosas e úlcera, inchaço, febre, dor no corpo, coceira. Então, essa aqui é a resposta: ferida dolorosa, úlcera e inchaço são sintomas comuns do cancro mole. Então, aparece isso aqui, como se fosse úlceras. Tem no aplicativo mostrando também, aí as perguntas que ficam, né? Isso aqui é um dedo. Então, pode também aparecer em outras áreas do corpo, tá? Entrou em contato com a bactéria ali. Então, você vai acabar desenvolvendo essas úlceras. Então, aqui mostrando, são desenhos, tá? Porque tem gente que fica apavorado. Aqui é fim do jogo e aí era isso.